E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison. Hoje mais uma aulinha aí do nosso curso gratuito, gente. Vamos falar sobre as funções do que. Nem preciso falar que isso aí cai direto em concurso. Assiste todo o vídeo para pegar todos os detalhes aí, gente. Hoje vamos falar sobre as funções morfossintáticas da palavra que, principalmente morfológicas. Depois, próxima aula, falar sobre as funções sintáticas. Então, não perde nenhum detalhe aí, porque tem muita chance de cair no concurso que vocês vão fazer, gente. Qualquer concurso pode cair funções do que, e na verdade cai muito. Então, as funções do que? Primeiro caso, substantivo, gente. Substantivo ocorre como qualquer palavra da língua portuguesa. Todas as palavras da língua portuguesa podem ser substantivadas, ou seja, transformadas em substantivo. Verbos, advérbios, eu posso transformar em substantivo. Para transformar uma palavra em substantivo, eu utilizo um determinante. Quais são os determinantes da língua portuguesa? Normalmente, principalmente, o artigo o, que é o artigo definido. Mas pode ser o artigo indefinido, podem ser os pronomes demonstrativos, principalmente este, esse, aquele. Pode ser um pronome indefinido, algum, nenhum. Então não esqueça que qualquer uma dessas palavras podem ser determinantes, podem substantivar outra palavra. Aqui mesmo foi usado o artigo indefinido Há nisso um que de mistério. O artigo indefinido transformou a palavra que em substantivo. Então esse que é um substantivo, está substantivado. Por isso está acentuado. Não esqueçam que o que substantivo recebe acento. Então, bem simples, após um determinante e acentuado. Segundo caso, pronome. Ele pode ser alguns pronomes, gente. Primeiro, o adjetivo interrogativo. Bem simples. Pronome adjetivo interrogativo eu consigo substituir por qual ou quais. Então, se eu consigo substituir por qual ou quais, é pronome adjetivo interrogativo. Quais livros você leu? A qual filme você assistiu ontem? Então, quando eu consigo trocar por qual ou quais, adjetivo interrogativo. Já quando eu troco por quantos, quantas, é adjetivo indefinido. Olhem só, veja quantas horas são. Esse que pode ser substituído por quantas. Veja quantas horas são, adjetivo indefinido. E o que mais cai em concurso, gente, esse aqui é fundamental você saber identificar, o pronome relativo. Possui valor de o qual e suas variações, ou seja, o pronome relativo que é quando nós podemos substituir por o qual ou variações. Quais as variações? Então posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, no qual, na qual, pelo qual, pela qual e assim por diante. Qualquer expressão que tenha qual mais um artigo antes ou uma preposição. O qual tem o artigo, pelo qual tem a preposição por. Então, quando eu consigo fazer essa substituição, é pronome relativo. Esse é o que mais cai em concurso, gente. Os amigos, os quais me restam, são de data recente. Se eu consigo substituir por os quais, significa que é pronome relativo. Fechou? Sem mistério? Então, pronome relativo, quando eu consigo substituir por o qual ou variações. E não esqueçam um detalhe, gente. O pronome relativo que sempre inicia orações adjetivas. Não esqueçam desse detalhezinho aí. Pronome relativo que sempre inicia orações adjetivas. Aqui, os quais me restam, oração adjetiva restritiva, porque está sem vírgulas. Se eu acrescentasse vírgulas aqui, aí seria uma oração adjetiva explicativa. Então não esqueçam desse detalhe. Pronome relativo sempre inicia orações adjetivas, entre vírgulas, explicativa, sem as vírgulas, restritiva. Fechou? Beleza? Preposição. Quando eu consigo substituir por de. Bem simples. Pronome, a palavra que, já ia dizer pronome, né? A palavra que é preposição quando nós conseguimos substituir por de. Você tem de comparecer à reunião? Sim, eu poderia usar o de. Na verdade, as duas formas são corretas. No dia a dia, alguns usam que, outros usam de. As duas formas corretas. Você tem que comparecer à reunião e você tem de comparecer à reunião. Fechou. E um detalhe, gente. A preposição que aparece numa locução verbal, aparece entre dois verbos.
você tem que comparecer à reunião. Nós temos que encerrar o assunto. Nós temos que ajudar os outros. Fechou? Então, entre dois verbos eu consigo substituir pelo de. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque nos comentários aí que a gente conversa. A gente não vai ficar com dúvidas, beleza? Sem mistério. Advérbio de intensidade. Quando eu consigo trocar por quão. Quase ninguém usa o quão no dia a dia. Quão lindo é o pôr do sol. Mas pode. Que triste é a solidão. Quão triste é a solidão. Quão difícil foi o exame. Então, se eu consigo trocar o que por quão, advérbio de intensidade. Interjeição. Preste atenção, bem simples. Toda interjeição é seguida por um ponto de exclamação. E, no caso, vai ser acentuado. O que interjeição é acentuado e seguido de ponto de exclamação, normalmente indicando surpresa. Que? Eles saíram? Que? Todos morreram? Então, acentuado e seguido de ponto de exclamação. Não esqueçam que o substantivo também é acentuado, mas o substantivo não é antes de um sinal de ponto de exclamação, ponto de exclamação, e vem após um determinante. Não confundam os dois. Beleza, gente? Tranquilo? Partícula expletiva ou de realce. Seguinte, prestem atenção. Muitas palavras ou expressões da língua portuguesa podem ser partículas expletivas ou de realce. Basta que eu consiga retirar da frase e a frase permaneça com sentido. Olhem só, quase que ele morreu. Quase ele morreu. Quase ele morreu. O que não faz falta na frase. Portanto, é uma partícula expletiva ou de realce. Eu poderia dizer assim, eu vou colocar um exemplo importante aqui para vocês, gente. Olhem só. Foi por pouco que ele se salvou. Foi por pouco que ele se salvou. Às vezes, a partícula expletiva não é formada só pelo que. Nesse caso, nesse exemplo que eu coloquei, eu acrescentei aí, o foi que é a partícula expletiva do realce. Detalhe fundamental, importantíssimo aí. Não esqueçam, às vezes a partícula expletiva é só o que, como na primeira frase. Em outros casos, vai estar junto com o verbo ser. Então, aí, se eu tirar o foi que da frase, olhem só. Por pouco ele se salvou. Por pouco ele se salvou. Tem sentido. Entenderam aí? Quando eu consigo tirar a palavra da frase e a frase permanece exatamente com o mesmo sentido, partícula expletiva ou de realce. Às vezes não é só o que, às vezes tem o verbo ser junto. Nesse caso, foi que a expressão expletiva ou de realce aí. Sem mistério, gente? Dúvidas, como eu sempre digo, coloquem nos comentários. Aproveita, deixa sugestões de assuntos para os próximos vídeos. Sempre gosto de gravar o que vocês desejam. Coloca aí um assunto que vocês têm dificuldade, eu gravo um videozinho para vocês, beleza, gente? Conjunção subordinativa. Integrante. Inicia orações substantivas. Aí o seguinte, gente, as orações substantivas, as condições integrantes, que são apenas duas, o que e o se, nós conseguimos fazer o seguinte. É justo. É justo o quê? Quando eu consigo perguntar o quê e responder isto, significa que é uma conjunção integrante, gente. Então não esqueçam desse detalhe aí. Quando eu pergunto o quê e respondo isto, é uma conjunção integrante. Sempre antes do que eu faço a pergunta, olhem só, é justo. É justo o quê? É justo isto, que ele seja recompensado. Iniciando orações substantivas e, claro, se tiver preposição, eu faço a pergunta com a preposição também. Desconfiei. Desconfiei de quê? Desconfiei disto. De que você armava um plano qualquer. Então, se tiver preposição, acrescentem a preposição na pergunta. Fechou? Conjunção final, gente. Cuidado, né? Porque a conjunção final, ela indica ideia de finalidade. Não tem nada a ver com um término, com encerrar alguma coisa, sim com finalidade. Sempre é possível acrescentar o para antes do que, ou seja, quando eu tenho o que na frase, eu consigo colocar o para e a frase fica exatamente com o mesmo sentido, significa que é conjunção final. Faço votos que seja feliz, faço votos para que seja feliz. Gritamos que ele parasse, gritamos para que ele parasse. Bem simplesinho, se eu consigo encaixar o para antes da palavra que,
significa que é a conjunção final. Comparativa. O que? A conjunção que? A palavra que comparativa é quando aparece após essas palavras que estão aí, ó. Após o mais, menos, melhor, pior, maior, menor. Se o que vier após uma dessas palavras, está indicando uma comparação. O mais, aqui, os homens são mais ponderados que as mulheres, então, mais que, menos que, melhor que, pior que, maior que ou menor que, significa que esse que é comparativo, conjunção comparativa. Só cuidado, gente, o mais não faz parte da conjunção. A conjunção comparativa aqui é apenas a palavra que. Fechou? E a conjunção consecutiva, gente, aqui dentro das subordinadas, né? Bem simples, olhem só, não esqueçam dessas palavrinhas mágicas. Tal, tanto, tão e tamanho. Quando na frase tiver o tal, tanto, tão ou tamanho e depois vier o quê? Conjunção consecutiva, que indica ideia de consequência. Olhem só aqui, ó. Estudou tanto que conseguiu aprovação. Tão penetrante foi seu olhar que todos se calaram. Então, não esqueçam dessas palavrinhas. Tal, tanto, tão ou tamanho seguidos do que significa que ele indica consequência, uma conjunção consecutiva. Ainda pode ser conjunção coordenativa, gente. Pode ser explicativa e alternativa. Na explicativa, nós conseguimos substituir pelo pois. Se eu consigo substituir por pois, significa que é explicativa. Não corras. Pois podes morrer. Não saiam. Pois vai chover. Então, quando eu consigo encaixar o pois no lugar do que, significa que ele é uma conjunção explicativa. Não corra, pois podes morrer. Não saiam, pois vai chover. Sem mistério? E para finalizar, conjunção alternativa. As conjunções alternativas, gente, sempre aparecem mais de uma vez, ou seja, elas aparecem repetidas na frase. E aqui mesmo, ó. Que permitam, que não permitam. Irei vê-la. Que. Então, o que, se, seja, quer, ora, são conjunções alternativas. Indicam ideia de alternância. O que apareceu repetido aí, alternativa. Sem mistério? Sem dúvidas aí, gente? Antes de sair, te inscreve no canal. Tá esperando o quê? Garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês, gente. Tem aulas do curso gratuito, mapas mentais, questões de diversas bancas. Tem para ESA, SPSEC, Enem, agora para o Banco do Brasil. Tem questões do Instituto OCP, Sesgran Rio, IADs, Fundatec, Núcleo de Concurso da UFPR, dicas para a Sebrasp. Tem muito tipo de vídeo. Tá inscrito? Claro que tá, né? Já tá inscrito e não vai perder a preparação gratuita, completinha, gente. Beleza? Sem mistério? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.